E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim, por aqui tá tudo tranquilo. Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. E hoje aqui no canal eu quero mostrar um pouco sobre fundos imobiliários. Por que que eu particularmente gosto de me expor a essa classe? O que que são os fundos imobiliários? Como colocar um pezinho na renda variável, né? Então eles são a porta de entrada para a renda variável. Como que eu consigo receber dividendos todos os meses através desses ativos? Quero mostrar também um pouco sobre os indicadores, quais que eu utilizo, quais que eu sempre estou de olho. E no final a gente vai dar uma olhada num relatório gerencial, que é um documento que o fundo emite todo mês para que o investidor tenha ciência do que está rolando ali no fundo. Então, vamos lá para o vídeo, vou mostrar um pouco da classe de ativo aqui, da minha distribuição, da minha carteira em relação a fundos imobiliários, e depois a gente dá sequência no material do vídeo, beleza? Então, vamos para a prática. Vindo aqui para minha carteira, a gente pode ver que eu vou clicar aqui ó, em posição ideal. Então, hoje em Tesouro Direto, a minha meta está aqui em 10%, né? Ações, 30%, estoques, que são ações americanas, ETFs americanos 14% e criptomoedas 1%. E por último aqui, fundos imobiliários, que é o tema aqui hoje, 35%. Atualmente está aqui em 33%, mas é isso mesmo. Estou próximo aqui da meta que é 35%. E por que que eu particularmente deixo uma boa parte do meu patrimônio ali em fundos imobiliários? A cada R$ 1.000, 350 estão em fundos imobiliários. Porque eu busco um pouco mais de previsibilidade quando eu invisto nessa classe. Eu busco dividendos mensais, porque geralmente os fundos imobiliários eles têm foco em renda passiva. Então, assim que os dividendos caem na minha conta, eu pego, compro mais ações, compro mais ativos, reinvisto no patrimônio. Como eu estou numa jornada de construção de patrimônio, não de usufruir ainda, então eu pego os dividendos e compro mais ativos, para que assim o meu patrimônio vá aumentando cada vez mais. Voltando aqui para a tela, e na parte de proventos, vou clicar aqui em anual, vou clicar aqui no ano de 2025. Esse foi o total de dividendos que eu recebi, R$ 9.815. A grande parte veio justamente dessa classe de ativos que são os fundos imobiliários. 59% de todo dividendos que eu recebi vieram de fundos imobiliários, quase R$ 5.800. Ela dá uma certa previsibilidade, porque quem investe em imóveis quer previsibilidade, quer renda passiva. Então isso me dá um pouco de tranquilidade, me dá um pouco de satisfação de ver pingando todo mês ali. Isso dá um motivo a mais, dá um gás a mais para eu continuar investindo, para continuar aumentando o patrimônio. Então, começando pelo começo, o que são os FIIs, né? Nada mais são do que uns fundos que investem em imóveis com o intuito de gerar renda passiva ou ganho de capital, sem ter que comprar um imóvel inteiro. Esse é o funcionamento de um fundo imobiliário focado em dividendos. Está lá o grupo de investidores, né? Pessoa física, ou seja, eu e você. A gente investe em um fundo imobiliário. Então, o gestor desse fundo imobiliário, ele vai lá e compra os imóveis de fato. Lajes corporativas, shoppings, galpões logísticos ou CRIs, que a gente vai falar mais futuramente. Esses ativos, eles geram renda, né? Ou seja, aluguéis ou juros, que são o caso dos CRIs. Depois, essa receita entra no fundo, tem as despesas, as taxas. E, por último, tem a distribuição dos dividendos. E é aqui que a gente entra. A gente está focado em receber aluguéis mensais. 95% de todos os rendimentos que um fundo imobiliário gera tem que vir para o bolso do acionista. Bom, mas voltando para um imóvel físico, né? O que que a gente precisa para comprar um imóvel físico hoje? Focado em renda, né? Focado em aluguel. Basicamente, a gente precisa escolher o imóvel, depois a gente compra ele, né? Ou à vista, ou financiamento. A gente tem um custo com o despachante, escrituras, essas documentações, registro, ITBI. Depois entra a reforma, né? Porque é difícil você manter por muitos anos um imóvel rendendo, gerando o aluguel ali, sem que você tenha que fazer melhorias, reformas, essas coisas nesse sentido. Depois tem os custos com imobiliária, né? Corretagem, não tem como correr disso. Administração também, né? Se você tiver mais de um imóvel, então, querendo ou não, você tem que fazer a gestão disso, tomar conta de tudo isso. Gastos com manutenção e, por último, o imposto sobre o aluguel. Vindo agora para a parte de comprar um imóvel via fundo imobiliário, qual que é o nosso trabalho? Basicamente, a gente vai escolher o ativo, depois a compra é realizada diretamente pela bolsa, tem os dividendos na conta todo mês e também tem o dividendo isento de IR, abaixo de 50 mil por ativo, claro. Até o final do ano passado, todo dividendo que caía na conta, ele era isento de imposto de renda, né? Mas aqui é Brasil, né? Então, sempre tem uma canetada, uma regra que muda, uma lei que muda. Então, no final do ano, saiu uma nova lei que diz que a partir do dia 1º de janeiro, dividendos dos fundos imobiliários, eles começaram a ter taxação ali, né? Então, cada dividendo que você recebe tem uma bocadinha ali, desde que se enquadre na seguinte lei. 10% de imposto vai ser cobrado sobre os dividendos a partir do dia 1º de janeiro
janeiro de 2026. Desde que, claro, você receba mais de R$ 50.000 por mês de cada fundo imobiliário. Para gente que é pequeno investidor, recebe aí 10, 20, 30, 50, 100, R$ 1.000 de aluguel de dividendos, por enquanto tá tranquilo. Por enquanto, né? Então isso daqui pega mais essa faixa dos milionários ali, de quem tem muito dinheiro investido em fundo imobiliário. Então agora a gente vai falar um pouco das vantagens de se investir em imóvel através de fundo imobiliário. Primeiro de tudo é a acessibilidade, né? Os fundos imobiliários têm cotas de R$ 90, de 100. Tem os fundos imobiliários de base 10, que são fundos ali que a partir de R$ 9, 8, você já compra cotas desse fundo. Depois digitalização, né? Pelo celular mesmo você compra cotas de fundos imobiliários, ali na palma da mão você tem a gestão de todos os imóveis que você está investindo, então é bem tranquilo. Dividendos, né? Já expliquei anteriormente. Por enquanto, para o pequeno investidor, segue isento. Liquidez, né? O que é liquidez? É a facilidade com que você desfaz daquele ativo. Por exemplo, se eu tiver R$ 20.000 em um determinado fundo imobiliário, preciso vender ele agora, preciso desse dinheiro para já. Você simplesmente entra lá na bolsa, né? Desde que o fundo imobiliário ele tem uma alta liquidez, você vende, simplesmente em 2, 3 dias, o dinheiro já está na sua mão. Essa é uma vantagem também do fundo imobiliário. E junto com isso, tem a venda fracionada. Vamos supor que eu tenho muito dinheiro lá em fundos imobiliários, mas eu quero vender só metade. Você vai lá e vende só a quantidade que você quer. Ah, tenho 100 cotas, quero vender só 20, 30, quero vender só 50. Vai lá e vende só as 50 cotas. Baixa inadimplência, né? Aqui é bem legal porque, assim, quando você compra um imóvel físico, você está correndo o risco de crédito daquela pessoa. Se ela for uma boa pagadora, tudo bem, ótimo. Mas existe o risco do calote. Quando você investe num fundo imobiliário, geralmente o cliente que está ali dentro tende a ser empresa grande, então o risco de inadimplência tende a ser menor. Agora tem alguns contrapontos que eu coloquei aqui em imóvel físico. O primeiro deles é o alto investimento, né? Você não consegue comprar só metade de uma casa, ou só um quarto, ou só um banheiro. Requer um alto investimento. Processo do cartório, né? Tem toda essa parte de documentação, vai documento, volta assinatura, reconhece firma, enfim, todo o processo de cartório, apesar de não ser tão complicado, tende a ser um pouco burocrático. Tributação do imposto de renda, não tem como ocorrer. A pessoa que recebe muitos aluguéis ali precisa declarar tudo isso, pagar imposto de tudo isso, não tem por onde correr. Baixa liquidez, né? Ao contrário de um fundo imobiliário, muito dificilmente você vai vender ele da noite para o dia. Vai levar alguns dias, pode levar semanas, até meses, para que você consiga vender o imóvel. E por último, venda fracionada. Não tem como vender só uma parte do imóvel, só a garagem, só o banheiro. Precisa vender ele inteiro. É claro que os imóveis também têm os seus pontos positivos, eu não posso deixar de falar deles. Um deles é o controle total, né? Aqui é um jogo de poder. Você pode vender ele, você vai decidir qual é o direcionamento, você vai decidir se vai reformar ou não, se você vai jogar no chão e construir tudo de novo. Então, você tem liberdade quando você é dono dos imóveis. Tem também a possibilidade de uso próprio, ou seja, não quero alugar esse imóvel, quero deixar um parente meu morando lá, ou eu quero ir morar nele. Você tem essa total liberdade, né? Tem também um potencial enorme de valorização através de melhorias e reformas. Só o material de primeira. É claro que ele tem um potencial de valorização muito forte. O imóvel físico também tem menos volatilidade no curto prazo, ou seja, você comprou um imóvel de 300 mil hoje, amanhã ele não vai estar 250 ou 350. No curtíssimo prazo, ele não oscila tão forte assim quanto a cota de um fundo imobiliário, que hoje pode estar R$ 100, amanhã pode cair para 99, 98, 100. Então, o imóvel físico não sofre esse tipo de oscilação tão forte no curto prazo. O imóvel físico também tem a possibilidade de alavancagem via financiamento. Tem gente que, inclusive, faz muitos negócios com isso. Compra o imóvel, financia, espera a valorização, vende pelo dobro, triplo do preço, paga o financiamento, coloca o lucro no bolso, parte para outro imóvel. Então tem essa possibilidade de alavancagem, principalmente se for um imóvel de alto padrão. O imóvel físico também tem um ponto interessante que é a isenção no imposto de renda na venda, desde que seja um imóvel até R$ 440.000. Só que tem umas regras, eu acho que tem que ser o primeiro imóvel, tem algumas regrinhas, é bom se ater melhor, mas tem essa possibilidade. E outro ponto é a renda mais previsível em contratos de longo prazo, né? Se você aluga um imóvel 30 meses ali, no valor de, sei lá, R$ 3.000, você sabe que todos aqueles 30 meses vai cair os 3 mil ali para você. Então dá uma previsibilidade legal. Então o imóvel físico dá essa possibilidade de escolha, de liberdade, de poder, controle, né? E já o fundo imobiliário dá mais acessibilidade para que a gente possa acessar esse mundo da renda passiva. Agora a gente vai falar um pouco sobre os tipos de fundos imobiliários que tem no mercado. O primeiro deles são os FOFs. FOFs é uma sigla em inglês que
significa Fund of Funds. Nada mais é do que fundo de fundos. Ele é focado em comprar cotas de outros fundos imobiliários, né? Então, se você compra uma cota de um FOF, nesse FOF tem um gestor. Ele vai fazer o quê? Por ele ser um gestor e estar o dia inteiro acompanhando o mercado financeiro, ele vai comprar cotas de outros fundos imobiliários para você. Isso é um FOF. Tem os FIAGROS e quem investe nessa classe está investindo em terras rurais, equipamentos agrícolas, títulos de crédito do agronegócio. Então, basicamente, você está se expondo ao agronegócio brasileiro. E depois tem os fundos de renda, né? Ou mais conhecidos como fundos de tijolos. Esses fundos, eles compram imóveis logísticos, galpões, shoppings, lajes corporativas. Depois eles alugam esses imóveis para grandes empresas, recebem os aluguéis e repassam para nós, acionistas. 95% da renda tem que ser repassada para o acionista. Por isso que eles são focados em renda. Não se compra uma cota de um fundo imobiliário a R$ 100 esperando que ela vá dobrar para 200, porque esse não é o foco desse tipo de fundo. Aí depois tem os fundos de desenvolvimento imobiliário. Esses sim são mais focados em ganho de capital. Eles não possuem renda passiva, ou seja, pagamento de dividendo ali todos os meses. Compra esse fundo, espera que ele se valoriza para que você ganhe na venda. Esse trabalha dessa forma. E por último tem os certificados de recebíveis imobiliários, ou mais conhecido como fundos de CRIs, né? Fundo de papel, é a mesma coisa. Fundo de CRI, fundo de papel. Eles não investem em imóveis diretamente, eles não compram ativos físicos. Eles fazem financiamento. Então, se tem uma grande obra que vai sair, um grande empreendimento, esse CRI vai lá, faz o financiamento dessa obra, ele recebe os juros. Então, basicamente, o CRI ele ganha dinheiro dessa forma, através de operações financeiras de grandes projetos imobiliários. Esses são os tipos de fundo imobiliário. Os fundos de CRI e os fundos de tijolo, eles acabam sendo os mais populares. Por quê? Nos de CRI, o investidor está ganhando dinheiro com juros de financiamentos imobiliários. Nos de tijolo, dentro dos de tijolo, ele está se expondo a shoppings, lajes corporativas, galpões logísticos e fundos híbridos, ou seja, é um imóvel que tem comércio e indústria, tudo no mesmo pátio ali. Então, basicamente, o investidor que se expõe a uma cota de um CRI, uma cota de um fundo de tijolo focado em shopping, outra cota de tijolo focada em laje corporativa e outra cota de tijolo focada em galpões logísticos, esse investidor está exposto ao mercado imobiliário, recebendo aluguéis todos os meses. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, ficou um pouquinho longo, mas espero ter contribuído de alguma forma nessa sua caminhada.